Um grande abraço. Meu nome é João Viana. Nós estamos começando aqui um trabalho que já de muito tempo eu tento fazer, mas as coisas são tão enroladas e eu gosto também de procrastinar. Eu vou amadurecendo as coisas, não sou aquela pessoa que vai lá e faz, não, chuta a bola pro gol. Não, eu vou mais devagar. Eu já fui mais rápido, mas agora eu estou mais devagar. Então, aí eu queria, vou escrever aqui, trocando as ideias primeiro, para a gente poder dialogar com mais pessoas sobre o assunto. É um assunto muito denso, muito complexo, não dá para matar com uma tirinha, uma frase, né? Eu sei que a questão de discutir os assuntos da vida da gente, de como as coisas vieram, estão acontecendo e para onde elas vão chegar, não é uma coisa tão simples e nem todo mundo gosta disso. Mas eu vou insistir nesse caminho aqui para um pouco também extravasar a minha alma, colocar a experiência da minha vida para as pessoas que são minhas amigas, para minha família, para meu filho, minhas filhas, os meus netos, né, o Nicolas e a Viviane, especialmente para a Viviane, que tem um olhinho todo especial para mim, ela encanta a minha vida. Um beijo, Vivi. Mas então nós vamos falar sobre o que eu acredito, a estrutura da política, o sistema partidário e o sistema eleitoral. Eles são duas estruturas conjugadas e mais um sistema de financiamento das campanhas e que isso, visto separadamente, você chega a uma conclusão. Visto em conjunto uma coisa com outra, o sistema partidário com o sistema eleitoral, o modo de eleger, a forma de se inscrever, de se candidatar, como que contabiliza os votos, aí você já abre o olho para outras coisas. E aí quando entra a questão do sistema financiamento das campanhas, financiamento partidário, a coisa fica muito mais complexa. E isso chega na vida da gente, né? Porque é por aí que vem as leis que organizam a nossa vida, que tenta estruturar as nossas vidas. Então, uma coisa, eu, por exemplo, não gosto muito de deixar a minha vida nas mãos de qualquer pessoa sem eu saber o que elas estão fazendo, não. Elas nem ligam porque a gente está pensando, mas eu gosto de saber. E aí eu queria sugerir, como nós vamos gravar os vídeos para poder primeiro colocar o assunto e depois escrever, eu queria fazer uma sugestão, porque eu não sou aquela pessoa que fala, né? Eu vi um menino aí, um missionário, uma criança, não diria adolescente, uma criança, e fala rápido, eu não dou conta de falar tão rápido assim. Eles têm um treinamento de falar rápido, não sei porquê, mas eu não. Aí eu queria sugerir, né, numa boa, eu nunca tinha feito isso, mas achei interessante. Acelera o vídeo, né? Coloca aí na velocidade 2, 1,5, 2 e até na 3, e você vai ver o assunto e aí passa mais rápido. Porque eu sou muito lento, muito mole para raciocinar e para pensar. Não gosto de estar falando assim sem pensar. Então é isso. Para não ficar tão cansativo, uma solução eletrônica é essa. Isso vai nos ajudar a chegar adiante aí. Então, um beijo no coração e vamos lá ao nosso livro. Finalmente ele está saindo do forno. Bom dia, aqui é o João Viana, do canal De Olho na Política. Observando, assistindo aqui, o YouTube virou uma universidade. Então eu poderia dizer que aposentado e mais quieto em casa, por alguns motivos,
posso então ficar assistindo os vídeos, assistindo de camarote o desenvolvimento da política, os acontecidos, as tramas, os caminhos possíveis. E aí, por que não gravar um vídeo numa revista eletrônica para também dar a nossa opinião? Então esse é o trabalho do canal, da revista, né, De Olho na Política. Eu tenho visto aí o STF sendo alvo de um bombardeio muito importante. E olha que isso não está acontecendo só aqui no Brasil. Quem olha só para o chão, só para perto, né, pode ficar pensando que é uma situação aqui do Brasil, mas não é. Vamos lá ver nos Estados Unidos. O presidente Donald Trump também, de algum modo, arregimentou em volta dele forças muito poderosas que, de uma perspectiva de mudar o mundo, de avançar o mundo no sentido da economia, de resgatar os Estados Unidos da situação que se encontrava e ainda se encontra, e começou a editar decreto e leis sem regras, tarifaços. Vou fazer isso, vou tomar o Canadá, pegar um pedaço do México, pegar um pedaço do... agora a Venezuela, o Brasil. Isso foi incomodando o mundo de algum modo, e os tarifaços acabaram resultando num problema interno para a economia americana, um problema muito grave. Quem está prestando atenção está vendo lá como os estados, que sempre tiveram uma autonomia muito importante, agora estão, de algum modo, em sentido de alerta contra esse poderio que foi acumulado através do voto, através da democracia, nas mãos do presidente Donald Trump, que se arvorou como o único poder. Bom, então, lá o STF também, a Suprema Corte lá, né? Reunida, mesmo pessoas do Partido Republicano, de onde emergem forças muito poderosas que, de algum modo articuladas, ideologicamente, politicamente, elas acabaram conformando uma conjuntura complexa e difícil de ser desarmada. Mas por que eu fui lá nos Estados Unidos? Porque eu quero discutir uma coisa aqui no Brasil, um contexto aqui do Brasil, mas eu fui lá nos Estados Unidos. E é porque o que eu quero colocar aqui tem a ver com o número de partidos políticos, e também com o sistema eleitoral. E aqui o número de partidos políticos, a meu ver, é absurdo. E lá nos Estados Unidos são 2 ou 3 partidos políticos. E, então, com o mesmo problema acontecendo aqui e lá, o mesmo não, mas as coisas estão desaguando na Suprema Corte lá nos Estados Unidos. E aqui no STF, no Poder Judiciário. Então, qual o problema
poderia não ter a ver a questão do número de partidos aqui, já que lá, com esse mesmo problema que acaba chegando o impasse na Suprema Corte, e lá só tem 2 grandes partidos, então não teria a ver com o número de partidos, engano. Tem um contexto diferente da questão dos estados, do sistema eleitoral. E o sistema eleitoral lá tem alguns componentes que, somados ao longo do tempo, foram construindo aquela conjuntura que está lá. Aqui é a mesma coisa. É no sistema eleitoral e num conjunto de fatores que foram sendo estruturados e construídos aos poucos para buscar equilíbrio na democracia, supostamente para buscar equilíbrio na democracia, chegou a esse ponto aqui no Brasil de um total desequilíbrio. E aí a democracia está em risco. E com a democracia estando em risco, a República Democrática está em risco. E a República Democrática estando em risco, o que está em risco é o sistema republicano de direitos. Então, aí quando a coisa chega nessa situação, a justiça vai para o foco, então tudo deságua nos tribunais, e quando chega nesse impasse, a possibilidade de algo muito ruim acontecer na sociedade é um risco real. Então vamos lá, vamos voltar para cá, para o Brasil. Nós estamos aí com muitas forças políticas do ponto de vista da economia. Vamos dividir em setores da economia: o agro, o sistema financeiro, o conjunto de planos privados de saúde, de telefonia, de aposentadoria. Então, esse sistema de vender os serviços privados através de planos, então, formou um lobby muito poderoso. Vem também aí a indústria de armas, o comércio de armas. E nessa balada vem também o comércio a produção e o comércio de drogas ilícitas e armas fora de controle. E aí essa quantidade essa complexa rede econômica, vamos dizer assim, alguns do ponto de vista legal e outros do ponto de vista à margem da lei, mas que não deixa de ser um complexo poderoso econômico, financeiro. E aí, o que isso tem a ver com a República? Bom, aqui no Brasil, não vou avaliar lá nos Estados Unidos, porque nós não teríamos tempo aqui para isso. Mas aqui no Brasil, esse complexo de setores econômicos, de grupos econômicos, normalmente é chamado de lobbies, né? Começaram a atuar no Congresso para eleger deputados, eleger senadores, e aí conseguir impactar ou intervir na legislação e formar uma legislação que fosse favorável ao sucesso
econômico desses lobbies. Parece também, né, por que não, já existia antes a Igreja Católica, mas a Igreja Evangélica e outras religiões menos envolvidas na política, mas a Igreja Evangélica acaba se tornando um lobby muito poderoso. Aí então começam a surgir as bancadas. Bom, então a bancada ruralista é mais ampla, a do agronegócio, a bancada da bala, a bancada dos policiais, dos militares, dos delegados, as bancadas do sistema financeiro, as bancadas da saúde, dos sindicatos patronais, mas também dos sindicatos dos trabalhadores, dos serviços públicos, dos serviços privados. E aí as bancadas religiosas, a bancada evangélica, a bancada católica, que já existia, e em alguma medida também das religiões afro começam aí a surgir. Até aí tudo bem, está ótimo, é um processo democrático. Do ano 2000 para cá, depois de muitas tentativas, o Partido dos Trabalhadores, através da grande liderança do Lula, do Luiz Inácio, consegue chegar à presidência da República em 2002, depois de muitos reveses desses setores trabalhistas, e golpes e contragolpes. Bem, mas também no sistema, no Congresso, os partidos de esquerda começaram a se reorganizar, a partir de 64, e chegam com alguma força, com alguma expressão no Congresso Nacional, tanto na Câmara de Deputados quanto no Senado. Vou me abster a essa análise no cenário nacional, federal. E vem a ponto do Partido dos Trabalhadores, junto com outras forças políticas, de aliança com algum setor da indústria, um setor nacionalista, chegar ao poder em 2002, depois 2006, né? 2010, e começa a incomodar, né? Porque aí vai mudando a legislação trabalhista, as políticas públicas começam a ter mais força no orçamento da República. De algum modo, os setores mais conservadores da sociedade, também, de olho nisso, procuraram se organizar para frear esse processo. E aí, eu não vou entrar nessa análise, porque eu quero chegar num ponto mais específico. Certo é que de 2010, 2012, o número de partidos políticos no Brasil explodiu. Eu tenho uma leitura que posso estar equivocada, mas enquanto durante o governo da ex-presidenta Dilma, não sei, o ministro José Eduardo Cardoso, um olhar muito republicano e importante, mas não tinha cuidado com tudo que estava acontecendo. No STF, tem o sistema, junto ali o sistema eleitoral federal, o STE,
e é um processo de rodízio dos ministros do STF que assumem o STF. Nessa época, o vice-presidente Temer, do MDB, estava, do então PMDB, estava, de algum modo, as forças muito impactadas com o processo da Lava Jato, que era um processo paralelo que vinha, de algum modo, partindo para cima do governo da presidente Dilma e do Partido dos Trabalhadores. Apesar de ter uma aparência que estava partindo para cima do geral, mas tinha uma visão muito objetiva de frear os avanços do Partido dos Trabalhadores, da esquerda no Brasil. E nesse conjunto todo, nesse mingau todo, uma alternativa para também frear o crescimento das esquerdas era aumentar o número de partidos. E o ministro Gilmar Mendes, se pensar bem, sabe que teve muita responsabilidade sobre isso, enquanto esteve no STE. E de lá para cá, a facilidade, isso já vinha sendo tentado de muitos anos, porque quem não quer ser candidato a vereador, ser candidato a deputado e com chance eleitoral para poder ocupar um cargo público desse que tem um salário, vamos pensar, muito bom, né? Muito acima da média de todos os empregos, até com curso, com mestrado, com doutorado. Então quem não quer ter um cargo desses de vereador, de deputado, de prefeito, de senador, mas com 2 ou 3 ou 5 partidos políticos isso fica muito mais difícil, né? Por quê? Porque tem um número de vagas por partido para você conseguir se candidatar. Então, muita gente ficava orbitando em torno, muitas lideranças importantes, orbitando em torno do PMDB, em torno do PSDB, em torno do Partido dos Trabalhadores, do PDT, que até então aí já estava, mas não conseguia ser candidato, porque o número de vagas para se candidatar dentro do sistema eleitoral vigente na época restringia muito essa possibilidade. Então, qual que era a válvula de escape, juntando isso da vontade da fome com a vontade de comer? Era aumentar o número de partidos políticos. Aumentando o número de partidos políticos, você aumenta enormemente o número de candidaturas. Enraiza, espalha as candidaturas nos municípios, nas vilas, nas periferias, nos conjuntos habitacionais. E isso fragmenta a esquerda. Fragmenta a direita? Não. Se os partidos criados fossem de direita, não fragmentaria a direita. Ao contrário, favoreceria a construção das forças políticas, a organização política das forças do capital, das forças do processo empresarial, do processo... eu vou falar de capital porque fica mais fácil de ser entendido. Capital, trabalho. E aí, com mais um partido aqui, outro partido ali, outro partido ali. Na esquerda também apareceu aí, parecia que era terrível
PSOL, o PSTU e outros partidos, não. Nessa medida, a meu ver, era excelente. Agora, só que não tem financiamento, não tem organização na sociedade para financiar isso. Agora, no setor dos lobbies empresariais, tem bala na agulha para financiar isso. E aí floresceu, juntou uma coisa com outra e floresceu o número de partidos políticos à direita com bala na agulha, com capacidade de investimento, de financiamento, de custeio. E aí os lobbies, que antes ficavam ali girando em torno do PMDB, do PSTB, mais um ou dois partidos da direita, de centro, eles migraram todo para esses partidos aí, o financiamento. Ah, mas não tem financiamento privado. Tem sim. Tem sim. Não tem o financiamento privado com o CNPJ. Mas tem com o CPF. Né? Então, com essa possibilidade de financiamento, que ficou, de algum modo, escondido, não, acabou o financiamento privado. Acabou nada. Né? Aí abriu, foi uma porteira, escancarou, foi uma porteira muito maior. Porque sem o CNPJ, com o CPF, aí pode vir dinheiro, chover dinheiro de tudo quanto é lado, através de Pix, de empresas que repassam aquele resultado ali que não está contabilizado do Caixa 2 para terceiros, e dali já a coisa fica, o caldo fica muito grosso, inclusive a corrupção. E por que não o crime organizado, né? Nós já comentamos aí, o crime organizado também é uma atividade econômica poderosa e não tem limite. Tem limite ético, não tem. Então, essa questão do financiamento, que ficou muito complexa, mas a questão da possibilidade de criação de partido do olho esquerdo, partido do olho direito, avante, para frente Brasil, aí pronto, facilitou tudo, escancarou tudo. Então vamos ficando por aqui, sabendo que as estruturas políticas, as estruturas da sociedade saíram das catacumbas. As estruturas que estavam escondidas saíram das catacumbas, dos sepulcros, e assumiram a posição no Estado. Isso aí pode ter sido uma mexida muito grave, muito encrencada para o Estado de Direito. E nós estamos encerrando aqui, vamos fazer mais um comentário ou dois sobre a questão do método de análise que nós estamos utilizando, pregando, apesar de não ser um trabalho acadêmico, mas também não pode ficar, né? Eu acho, eu pensei, tem que dar uma pesquisada daqui e dali para nos ajudar numa linha de raciocínio. Então continue conosco aí. Então nós já avaliamos que um problema foi, de algum modo, uma intenção, parecia que estava permeando a criação dos partidos políticos, essa profusão de partidos políticos aqui no Brasil, para dar uma freada na esquerda que estava crescendo no início da década de 2000, 2002 para cá. E isso, com certeza, teve um impacto, sim, para frear a esquerda. Mas será que só freou a esquerda ou o veneno foi tão amargo que pode matar, inclusive, a República? Aí é que é a coisa.
Então, não foi só a criação dos partidos políticos, né? Como nós já dissemos, mas o sistema eleitoral. O sistema eleitoral brasileiro tem algo de perverso nas suas entrelinhas, que é uma coisa complicada. E se não for entendida, se não for analisada, aí o veneno vai ser muito grave e matar o doente, matar a República. Como assim? O processo da eleição proporcional, né? Porque as pessoas votam naquele que elas conhecem, no comerciante, no vizinho, no amigo do bairro, na ONG benfeitora do bairro, mas o voto não é dos candidatos. O voto pelo sistema eleitoral vigente é do partido. Começa pelos 2 números que identifica o candidato como sendo um associado a um partido político, como se fosse uma empresa que tem CNPJ. Então vamos ver isso adiante, como que o sistema eleitoral, aí no caso, o voto proporcional à eleição de vereadores, de deputado estadual, de deputados federais, tem essa armadilha que a pessoa vota numa pessoa que ela conhece, mas acaba elegendo uma pessoa que ela nunca viu e que provavelmente nunca mais vai ver. Então vamos continuar aí no capítulo 2, eu espero que vocês gostem. Um detalhe é que nós vamos poder, porque são vídeos separados, para você não perder o assunto, ou não chegar no assunto caindo de paraquedas no vídeo 2, né, no capítulo 2, então nós vamos repetir um pouco o trecho final do capítulo 1, a síntese do capítulo 1, o trecho final, para você já começar a entrar no assunto do capítulo 2. Então vamos conosco aí nesse capítulo 2.